Eu declaro a mente de Cristo ativada na tua vida. Diga para quem está do teu lado aí, eu declaro a mente de Cristo na tua vida. Para receber essa palavra no Espírito. E que essa palavra faça mudança permanente na tua vida e na vida daqueles que te cercam e te rodeiam aí. Confessamos essa mudança todo dia em nós para que nós possamos exercitar aquilo que nós estamos ouvindo aqui. Aqui nós pregamos o evangelho prático. Diga, prático. Prático vem de praticar. Você ouve e vai praticar. Aqui nós não pregamos o evangelho para o além. Um dia, quem sabe, não sei quando. Não. Aqui é o evangelho prático, porque assim era que Jesus fazia nos seus dias de carne e assim o apóstolo Paulo ensinava nos seus dias também de carne. O evangelho prático. O evangelho que te dá novidade de vida, o evangelho que te salva, que te liberta. E se você para pensar, falando, nesses dias temos falado muito acerca da nossa vida. Outro dia teve um tema interessante chamado Aprendendo a Empobrecer, né? Um tema lindo que o Senhor nos mostrou ali, falando da nossa vida, nossas atitudes, os caminhos que tomamos. E hoje vamos seguir falando da nossa vida, que é o que nos interessa, né? E a nossa vida, ela é composta de acontecimentos, de situações, de dia após dia, né? Um dia depois do outro. Em alguns dias acontecem situações agradáveis, diga agradáveis. Porém, em outros dias acontecem situações desagradáveis. As duas formas acontecem na nossa vida. E nós temos falado a respeito da nossa reação em relação a essas coisas, mas a reação com a nossa boca, que é a maior arma que um ser humano tem enquanto está na face da terra. Diga para quem está do teu lado, a tua boca é a maior arma que você tem enquanto está na terra. A tua boca tem uma língua aí dentro, e isso é o que nós temos falado, o poder que está na nossa língua. E hoje, o Senhor nosso Deus nos mostrará novamente a importância de cuidarmos daquilo que nós falamos. Uma vez mais, você vai identificar a raiz da situação, quem sabe, que fez você estar como está. Porque às vezes a gente se pergunta, puxa vida, o que está acontecendo na minha vida? Puxa, por que isso, por que aquilo? Eu confesso que hoje nós identificaremos, né? Nessa ministração, dessa palestra do Evangelho prático, que faz você congregar, né? E induz você a praticar aquilo que você ouve aqui. Olha, abençoado, se não fosse assim, não valeria a pena congregar. Porque você vem congregar para agradecer a Deus, para louvar ao Senhor e para ouvir uma palavra que te sirva hoje, porque a tua vida é agora. Você tem necessidade agora. Você está esperando agora. Você está confessando para agora. Você está declarando agora. Você quer estar curado agora. Você quer estar prosperado agora. Você quer estar feliz agora. É assim. E o engraçado disso é que Deus também é assim. Ele quer que você esteja feliz e completo em tudo agora. Mas, por vários motivos, né, as pregações por aí são para ruas de ouro e mar de cristal. Um dia, quem sabe, talvez, se você se comportar bem, se você não beber, se você não fumar, se você não dançar, se você for proibido de tudo, então aí pode ser que você vá
conseguir alguma coisa. Abençoado, isso não é assim. Então vamos a Romanos capítulo 4, verso 17, para os que têm suas Bíblias aí, né? Diz assim, como está escrito, disse o apóstolo Paulo: eu te pus por pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Fecha aspas. Então aqui você vê que Paulo, depois, no contexto você passeia e vê que Paulo está falando de Abraão. Paulo está falando de Abraão, que Abraão foi colocado por pai de muitas nações, pai de muita gente, né? Pai de muitos. De fato, a Bíblia diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quantos aqui são abençoados? Diga para quem está do teu lado, você é abençoado. Diz que os da fé, quantos são da fé? Ah, você é da fé. Então você faz parte desse assunto aí de muita gente, né? E diz aí o verso que Abraão cria em Deus. Não é que ele resolveu crer, ele cria já em Deus. Porque quem crê já nasce crendo. Você um dia não resolve crer, você já crê porque você é um filho predestinado. E também diz o verso, se você prestar atenção, aqui não está falando de você, nem está falando de Abraão, está falando de Deus. Olha aqui, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Se você sabe interpretar o texto bem, você está analisando ali que esse o qual aí é Deus. Quem é que dá vida e chama a existência? Deus. Que tremendo, né? Às vezes a gente não explica bem esse verso aí, pode correr algum risco de ter confusão. Então aí diz que Deus, ele chama a existência aquilo que não é, como se já fosse. Um exemplo, não precisa ler nem ir lá nem nada, mas grave isso. Gênesis capítulo 1, verso 3. O que Deus disse ali? Haja luz. E o que diz a Bíblia? E houve luz. Não havia Bíblia, não havia versículos bíblicos, não havia igreja, não havia nada, e diz que pela palavra de Deus a luz apareceu. E quando está falando palavra de Deus, não está falando de versículo, porque não havia. Haja luz e houve luz. Então, a gente já recebe que desde aquele tempo, Deus já está mostrando para nós o poder da nossa fala. Porque se nós esperamos ver alguma coisa, nós temos que começar falando. E não é falando os versículos, é falando aquilo que você crê. Você recebe isso? Não sei se você tem algum sintoma de enfermidade nesse momento, mas diga assim, nesse momento, eu declaro que haja cura no meu corpo físico. Essa é a palavra que você tem que falar. Você não tem que decorar um versículo, tem que falar em linha com eles, claro, por favor. Eu não estou falando outra coisa aqui diferente. Eu estou dizendo que o nosso chamado é falar com a nossa boca para que possa se manifestar ao nosso redor. Exatamente como o verso diz que Deus faz. Nós não somos filhos de Deus e abençoados com o crente Abraão? Vamos imitá-lo. Quantos recebem imitá-lo? Diga, haja prosperidade na minha vida, na minha família, no meu emprego, no meu trabalho, na minha mente, no meu ministério, no meu dom. Eu confesso isso. Que haja prosperidade, haja crescimento, porque Deus é um Deus de crescimento, de avanço, de alcance. Então eu anotei aqui uma observação bem interessante. Olha aí, as palavras não se veem, elas são abstratas, elas não se pode pegar, você não pode tocar numa palavra, você não pode ver
a verbologia saindo da boca de um abençoado. As palavras não se veem, porém, elas produzem aquilo que você vê. Quem sabe o que você está vendo na tua vida hoje tenha sido produzido por você mesmo com as más palavras, ou as boas, que você falou ontem, ou há uma década atrás. Eu falei que a gente ia esquadrinhar e analisar e chegar a conclusões. Então confesse comigo, abençoado. Eu vou falar o que eu creio. Vamos inverter, diga comigo. O que eu creio, eu vou falar. Fale agora aí, para você mesmo o que você crê. Porque o que sai da boca é o que contamina. Para você aí, crê, fale. Tem um detalhe importante. Você deve falar até isso aparecer. Você deve falar até isso acontecer, até você ver, cheguei. Agora eu vou falar outra coisa. Quantos lembram aqui que quando nós começamos a ministrar aqui, né? Nós começamos a confessar um programa de rádio. Até que chegou. E o que nós estamos confessando agora? Um local. E vamos continuar confessando até chegar. O que você necessita em tua vida para o teu bem-estar? Confesse. Esse pacto é um pacto que você tem que falar, você tem que viver pelo que você fala. Então, olha, tem um detalhe importante também. Existir, que algo exista, não é a mesma coisa que aparecer. Explico. Algo já existe, porém ainda não se manifestou. Efésios 1:3 diz o quê? Que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Com quantas bênçãos? Elas existem. Mas pode ser que nem todas tenham se manifestado na nossa vida ainda. Então existir é uma coisa, se manifestar já é outra. E nós estamos nesse assunto de como é esse elo de ligação, porque você já é abençoado, mas você está utilizando essas bênçãos que Ele já te deu? Sinceramente, não precisa me responder, eu sei que não está. Não tem um detalhe aí que falta? Tem, e esses são os temas que nós vimos falando em todos esses dias. Vamos a Hebreus capítulo 11, verso 3. Para os que anotem aí. Hebreus capítulo 11, verso 3, né? Diz assim: pela fé, diga pela fé. Aqui é um ingrediente importante que você tem que mesclar, né? Pela fé, nós entendemos que o universo foi feito, foi criado, foi constituído, foi manifestado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. Haja sol, haja astros, haja planetas, haja não sei o quê. Diga, pela palavra. Pela palavra, o poder da palavra. Deus está mostrando para nós nesses dias, de maneira mais incisiva, que a tua palavra tem poder. Como disse o nosso pastor aqui, que nós vamos ler agora. Tudo está relacionado com aquilo que a pessoa diz. Agora mesmo, um abençoado estava comentando ali comigo, que se manifestou na vida de uma pessoa, depois de alguns anos, exatamente aquilo que ela falava. Semana passada nós falamos de Jó 3:25, que se manifestou na vida de Jó, tudo aquilo que ele gemia, falava, reclamava, sentia e põe para fora com sua boca. E você viu, aliás, eu queria corrigir aqui, Kátia não está aí, né? Mas ela estava certa. Jó teve uma esposa só. Ele perdeu os filhos todos. Perdeu o gado, perdeu a riqueza, perdeu não sei o quê, só não perdeu a esposa. E depois ele teve tudo restituído de volta, com a mesma esposa. Então, Kátia estava certa. E eu quero aqui deixar claro isso, né?
Bem, aqui a abençoada colocou certinho. Então tudo está relacionado com aquilo que se diz. Nós falamos de Elias, da viúva e do que a viúva falou, do filho. Aconteceu o que Deus falou para Elias, aconteceu na situação o que Elias falou, e aconteceu com o filho da viúva o que ela falou que ia acontecer. Que tremendo. Por quê? Veja agora Provérbios 18, 21. A morte e a vida, diga comigo, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá de seus frutos, sejam eles quais frutos forem. Pode ser fruto doce ou pode ser fruto amargo. Qual que você escolhe? A escolha é aquilo que você falar, é aquilo que você chamar a existência. Então há frutos naquilo que a pessoa diz com sua boca. Na tua boca está a chave de todas essas coisas, de todas as situações, de tudo isso. Abençoados e abençoados. Diga para quem está do teu lado, na tua boca está a chave. Uma vez mais eu digo, você tem já de Deus todas as bênçãos, mas elas estão no terreno espírito. E tem que trazer isso para o dia a dia, porque você tem necessidades humanas. Você está vestido por um corpo, né? Então, outra observação que eu já falei aí, olha, quem sabe o que você está vivendo hoje, o que você esteja vivendo hoje, seja o fruto do que vens falando com tua boca durante décadas. Porque isso é um espírito que a nossa carne carrega. Há espírito de queixas, há espírito de lamentações, de choro, de crítica, de reclamação. E há espírito de riqueza em tudo que fala, tudo está bem, se está chovendo, estou feliz, você está feliz, se está sol, estamos felizes, se está trabalhando, você está feliz, se não está trabalhando agora é porque vai chegar o melhor, você continua feliz. Hein? Quantos recebem isso? Então, em tudo que nós carregamos e falamos, tem um espírito. E quem sabe, algumas coisas que nós estejamos vivendo agora, seja porque nós estamos falando erradamente, equivocadamente, há uma década. Tem que consertar. Quantos recebem tem que consertar? Vamos a João 6, 63. O Espírito é quem dá vida. A carne, a mente carnal, ai, abençoado, para nada aproveita. Os versículos que eu tenho falado para vocês, os milagres que eu tenho falado para vocês são espírito e são vida. As palavras. Quem é que está falando isso aqui? Diga comigo. Deus vestido de Jesus de Nazaré. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então quem é que dá vida? É o Espírito. Como? Pelas palavras. Porque esse Espírito aí está com E maiúsculo ou E minúsculo? Então está falando de palavra e não de Deus, pessoa. Quantos estão entendendo? Quantos recebem essa palavra? Outra observação, Leandro. Olha, toda palavra é um espírito. Porém, nem toda palavra é vida. Anote isso. Tem palavra de morte. Tem palavra de vida. E tem palavra de maldição. Cuidado com o que você fala. O que contamina é o que sai da boca. Mas antes de contaminar o outro, contamina você primeiro. Aquilo que Jesus falava lá atrás, falou lá atrás, nós aprendemos a interpretar que tudo o que sai da boca contamina,
ao nosso redor, as pessoas que estão nos ouvindo, os familiares, os colegas, e eu estou isento. Nananina, não. Tudo que sai da tua boca contamina a tua vida, porque você tem um anjo que te serve, que está ouvindo aquilo que você fala, e aquilo que você chamar a existência, exatamente isso que você vai ter na tua vida. Diga comigo, eu chamo a existência, a cura, a harmonia, a felicidade, a paz. Toda palavra é um espírito, nem toda palavra é vida. Então, novamente, tudo aquilo que sai da tua boca é um espírito, não se pode ver. Você está ouvindo o que eu estou dizendo, você não está vendo o que eu estou falando. Isso é um espírito, está por aí. Não se pode tocar, não se pode recolher de volta as palavras, né? Não se pode fazer nada disso. Então tem espíritos bons e espíritos maus. Tem espíritos de vida e espíritos de morte. Vamos fazer uma confissão de vida? Você recebe? Diga comigo, na minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque na minha boca tem um milagre. Põe para fora. Ele já te deu as bênçãos espirituais. Traga para agora, para o reino humano, visível. Você precisa do Senhor. O Senhor já te deu, já fez a parte dele. Tranquilo? E agora? Agora você tem que ativar esse anjo que está do teu lado para ele te ajudar, te servir com essa palavra manifestada na tua vida. Você recebe, abençoado? Agora tem um detalhe aqui que eu quero comentar com vocês. Há uma diferença entre confessar e comentar. Ok? Me explico. Confessar, né, pastora? É chamar a existência, declarar aquilo que você ainda não está vendo. Ok? Sim? Então nós estamos confessando algo que nós não estamos vendo, mas estamos desejando, anelando, requerendo. Então nós tem que batizar com a fé. Pela fé entendemos que isso e aquilo e tal. Então, isso é confessar. Não se deve misturar confessar com comentar. Por quê? De repente você está com dor de cabeça. Não recebo. Mas o corpo humano tem essas coisas. De repente ele está com dor de cabeça. E você comentar sobre a tua dor de cabeça não é problema algum. Vou repetir, porque nós entendemos isso errado. Comentar que a tua cabeça está doendo não é problema nenhum. Porque você não está confessando uma dor de cabeça, simplesmente porque confessar é chamar a existência algo que ainda não está. E a dor de cabeça já está. Então você comentando sobre ela, você não está confessando. Quantos estão entendendo isso? Você está procurando ajuda. Você deve confessar que ela pare de doer. Você deve confessar que o anjo te conduza a um amigo, uma amiga que te encaminhe uma forma de você anular aquela dor de cabeça, um médico, um comprimido, uma coisa. Você não vai ficar com dor de cabeça a vida toda. Vai, por favor, né? Temos que ser honestos. Não adianta, não, eu estou em graça, eu não tomo comprimido para dor de cabeça. Na tua frente, porque escondido, deixa doer. Eu vi. Eu estou falando do que eu vi. Eu não estou falando aqui o que eu não vi. Estou falando que havia muita valentia diante dos outros, mas escondido. Então, há uma diferença entre confessar
chamar à existência aquilo que não se vê, materializar aquilo que você está desejando, esperando. E o que é comentar? Falar sobre aquilo que já está manifestado. De repente, você está desempregado e você deve comentar com alguém sobre isso, porque de repente, aqui tem algum empresário que está precisando de um profissional na área que você sabe atuar. E não, eu não vou falar isso porque eu vou ficar chamando a existência que eu estou desempregado. Você não vai chamar a existência, já está existindo. Você tem que sair disso. Você tem que chamar a existência, sair disso. Quantos recebem? Estão entendendo isso? Né? Então, abençoado, não façamos mais confusão com esse assunto, percamos o melindre, a bobagem de falar sobre qualquer situação. Nós estamos em carne e às vezes se manifesta alguma coisa, então eu não vou falar que a gente quer um local, que esse local aqui está precário para nós. Chegamos hoje aí, não havia energia ali, e aí não tem projetor, aí não tem transmissão, e aí não tem uma opção de coisa que nos prejudica. Mas isso já está. Eu tenho que comentar sobre isso. Eu não estou chamando a existência essa dificuldade, ela já está aí. Eu estou chamando a existência um local mais excelente. Aí é diferente. Ah, papai, eu recebo que você use isso na tua vida. Confesse a cura, confesse a prosperidade, confesse o melhor trabalho, confesse o melhor amigo, confesse o melhor matrimônio, sei lá o que você vai confessar aí. Não quero entrar nessa área. Então, se está doendo a cabeça, não suporta, procura ajuda. Procura ajuda, a ajuda está aí. A ajuda está aí, nós precisamos de ajuda. Né? Outro dia, alguém estava sentindo alguma coisa e falou com outro irmão abençoado, olha assim, assim, assado, a pessoa foi lá, executou e, puxa vida, olha que, glória a Deus pela tua vida e tal. Nós nos ajudamos. Você recebe? Então, eu recebo que o povo da graça nunca mais mal interprete isso. Porque a nossa boca tem poder. Né? E a última parte aqui é o ato de semear caminha lado a lado com a confissão. Você tem que batizar isso, não tem jeito. Um exemplo. Não serve de nada eu comer mal de segunda a segunda, me alimentar mal e confessar a saúde física. Certo? Por quê? Porque uma atitude está indo contra a outra. Não serve de nada, não adianta nada. Eu estou jogando contra mim mesmo. Eu estou confessando a saúde e estou fazendo bobagem. Né? Eu estou confessando que vou parar de tossir, mas eu não largo cigarro. Vai parar de tossir? Vai. Quando? Quando morrer. Por quê? Não. Por que eu falo isso? Porque há muitas coisas mal interpretadas. Uma vez eu estava conversando com uma senhora empresária e ela fazia contrabando. E era de container e tudo. Contrabando, você sabe o que é? Contrabando, né? E ela disse, não, eu declaro que a minha carga está protegida. Está protegida? Está. Por quê? Porque eu dei o dízimo. Não precisa nem entrar em detalhe que você é maduro. Não é assim que funciona, porque senão isso aqui não é loteria. Então, não adianta nada a pessoa não semear e confessar prosperidade. Porque uma coisa está ligada à outra. Essa é a verdade. Há pessoas que são contra entregar o dízimo, porque elas querem uma graça de graça. Elas querem o ar-condicionado, elas querem ler ali, elas querem o programa de rádio lá, bacana, né? Muito bacana. Mas elas querem uma graça de graça para elas, porque para outros custa. Se não fosse você, nós não estaríamos na velocidade que nós estamos. Mas existe muitas coisas mal interpretadas
por causa do mal que foi feito em relação a esse assunto. E eu, quando recebo mensagens de pessoas assim, eu não discuto. Eu não perco meu tempo com pessoas assim, que pensam de maneira diferente do que nós ensinamos aqui, porque eu estou aqui para ensinar como fazem os mestres, os pastores, os professores, ensinar. E eu ensino também que todos nós somos livres. Diga, eu sou livre. Diga para quem está do teu lado aí, você é livre e eu também sou livre. Olha, a tua liberdade é tamanha que ela é capaz e possível de você desprezar o ensino por ela. Você pode desprezar isso. E onde é que nós nos mantemos? Provérbios 10, 21, Leandro. Veja o que diz aí. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os nécios morrem por falta de entendimento. O que é um nécio? Um nécio é aquele que tem dificuldade para aprender. É uma pessoa que tem um retardo. Isso é um nécio, bruto na mente. Ele é nécio. Ele tem dificuldade para entender as coisas. Ele não entende. Você fala e ele não entende. Você não pode discutir com um nécio. Então temos que apacentar, trazer a paz, apacentar, né? Se a palavra do Senhor diz que só colhe aquele que semeia, ele dá semente a quem semeia, diz o apóstolo Paulo. Eu vou ensinar isso a você. Por quê? Porque eu sou o exemplo vivo da colheita por semear. Quantos estão entendendo isso? E eu recebo que você exercite o semear para que você possa confessar apacentado. Porque você não pode confessar. Isso é o que diz o ensino. Lá naquele tema Aprendendo a Empobrecer, diz que aquele que despreza o ensino empobrece. Não sei se você lembra desse verso. Aquele que despreza o ensino empobrece. O que diz a doutrina é que ele dá semente a quem semeia. Então eu vou ensinar isso a você. Não é que eu precise do teu dinheiro, porque está claro que isso não é verdade. Quantos recebem isso? Mas eu quero administrar um ministério que possa chegar na rádio metropolitana e outros meios de comunicação e alcançar milhares de pessoas. Então, eu não posso chegar lá na Light e confessar a energia se eu não paguei a conta. Da mesma maneira que não adianta nada eu confessar a saúde física e sair daqui agora e cair no torresmo. Um torresminho vai bem, sempre. Um vinho vai bem. Quantos recebem um vinho? Um calorzinho, uma cerveja vai bem. Quantos recebem uma cerveja? Para os que gostam, né? Um uísquezinho vai bem. Principalmente antes do show, né, Júlio? Um uísquezinho e tal, para relaxar ali tranquilo. Tudo que Deus criou é bom, abençoado. Tudo que Ele criou é bom. Desde que você seja o dono. Porque se você não for o dono, você corre risco. Então, nesse momento eu te convido a semear, né? Agora sim, está escrito que o Senhor só dá semente a quem semeia, e eu te declaro prosperado, eu te declaro crescendo no conhecimento de Deus, eu declaro que você pensa bem antes de falar, e eu declaro você colhendo desses frutos. Você recebe? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.